Havia um menino que tinha uma habilidade com laço extraordinária. E ele adentrava na floresta e conseguia laçar todos os animais que ele encontrava, de porte médio para grande. E um dia ele, laçando um macaco, ele escutou uma voz que disse para ele: por que que você não laça uma nuvem do céu? Como que o desafiando a provar que ele era realmente o maior dos laçadores. E aquele jovenzinho deliberou então subir no cume das montanhas que tinham próximas de sua casa, para laçar uma nuvem. E as nuvens passavam, esbarrando as montanhas. E por mais que ele julgasse o seu laço, ele não conseguia, obviamente, laçar as montanhas, as nuvens. E nesse esforço, ele entendeu que só era passível de ser aprisionado pelo laço aquilo que tinha concretude material, aquilo que tinha formas rígidas, aquilo que tinha uma substancialidade densa. E com isso, ele percebeu que ele deveria se dedicar não a ser um grande laçador no sentido literal da palavra, e sim um laçador no sentido espiritual da palavra, para aprisionar o inefável, o infinito, não com um laço físico, e sim com o seu elan, com a sua volição, com a sua vontade de ter e possuir o infinito, de ter e possuir Deus. E quanto mais imaterial é algo, mais ela fica não sujeita a ser capturado ou aprisionado por qualquer natureza de grilhão que lhe queira restringir a liberdade. O ser ou a consciência, quanto mais ela se eleva, mais rarefeita ela fica, mais ela perde a materialidade. E o ser que atinge alturas, estaturas espirituais ou conscienciais, ele se torna etéreo, ele se torna informal, insubstancial. E dificilmente ele é aprisionado por qualquer laço mundano. Ele se torna realmente vestido de infinito. Essa, essa visão que traz Bhagavan da nuvem, das nuvens, porque as nuvens, elas aparecem e desaparecem no céu e ninguém pode determinar de onde ela veio,
e nem para onde ela vai. E suas formas são totalmente indeterminadas, mutáveis, cambiáveis. As nuvens, elas são moldadas pelo vento e assumem formas diversas sem ter uma rigidez formal. Assim deveríamos ser nós, porque tudo aquilo que é rígido é morto. Tudo aquilo que se permite a uma rigidez se torna algo passível de ser dominado, de ser aprisionado. A personalidade rígida, quando alguém assume uma rigidez de personalidade, uma rigidez de opinião, uma rigidez de crença, uma rigidez ideológica, ele é uma pessoa que facilmente é aprisionada pelos laços da materialidade. E todo aquele que realmente se aproxima de uma percepção autêntica da espiritualidade ou de uma compreensão elevada do próprio ser, ele vai perdendo essa rigidez formal, essa cristalização de personalidade, de ideologia, de crença, de opinião, e ele vai se tornando um ser mutante, um ser flexível, um ser que se permite a diversas formas de acordo com o sopro dos diversos ventos da existência e das circunstâncias. E assim ele vaga pela existência da mesma forma que uma nuvem vaga pelo céu, porque ele é leve, porque ele não tem peso, porque ele se permite ser, em momentos diferentes, condições diferentes e distintas, uma formatação totalmente inédita ou mesmo inusitada. Então, ele nunca tem opinião fixa, ele nunca tem uma percepção rígida, ele, ao tempo todo, se permite ser até mesmo o oposto do que foi algum tempo atrás. Isso é ser leve, isso é ser fluido, isso é, de fato, ser espiritual. Então, todo aquele que realizou o ser, ele realmente perde a forma. Ele se torna um grande espaço, ele se torna uma grande amplitude. E como ele não tem essa rigidez da forma, ele pode se adaptar a qualquer circunstância. Ele pode ter uma constância dentro de uma eterna alternância. Porque o ser, nosso Atman, a nossa essência divina, ela é desde sempre para sempre a mesma. Ela é o princípio que nos une ao divino, ao uno, ao eterno. Então, quando nós nos fixamos nesse princípio, todas as formas, todas as manifestações, elas podem oscilar, elas podem subir ou descer, elas podem ser claras ou escuras, felizes ou angustiantes, sem que este ser seja afetado. Então, o que está embaixo oscila, mas o que fica em cima permanece. Muito semelhante a um pêndulo. O pêndulo, o seu peso, a sua forma rígida,
ele oscila, vai e volta. Mas o eixo onde o pêndulo está fixado, esse não se move. Esse ponto de fixação do pêndulo é a consciência, é o ser. E aquele peso que oscila, sobe, desce, vai e vem, é a nossa condição existencial, material, né? Dentro desse veículo físico, no mundo material, como é o nosso planeta, a nosso orbe que nos hospeda temporariamente nessa condição física biológica. Então, de fato, aquele que realizou o ser, ele é como uma nuvem branca que vaga no céu. Ele não tem forma. Ele quebrou todas as formas. Ele se permite a poesia do movimento e a constante transformação, a mutabilidade, sem peso, flutuando no infinito do céu. Ele sequer toca a terra, né? Ele não deixa rastros. Ele é como uma vida que não se prende no plano da existência, ou como Sananda Jesus gostava de se expressar, ele está no mundo, mas não mais pertence ao mundo. Ele venceu ao mundo. O mundo não mais tem poder sobre ele. E tudo aquilo que não tem forma fixa não pode ser afetado. Se você joga uma pedra contra uma parede, existe uma rigidez, existe uma resistência. E provavelmente você pode machucar a parede no sentido de tirar dela o seu revestimento conforme o golpe da pedra, ou mesmo quebrar a parede. Mas se você atira uma pedra contra uma nuvem, a nuvem simplesmente permite que a pedra arremessada passe por ela sem feri-la, sem tocá-la, sem afetá-la. Assim é o homem espiritual. Não importa o que contra ele seja desferido, não importa o que venha do plano da existência como circunstancialidade, buscando afetá-lo, que pela essa condição de informalidade, de impessoalidade, tudo passa por ele sem que ele imponha uma resistência. E com isso ele não é machucado, ele não é afetado. Muito semelhante às nuvens, né? Você pode atirar quantas pedras quiser contra as nuvens, que elas não vão se deformar, elas não vão ser afetadas. E do mesmo jeito que a pedra vem, a pedra vai. E absolutamente nada acontece com aquele que segue o seu caminho pelo céu infinito. Então, essa condição de estar vestido de infinito é uma condição dos seres que perderam toda a rigidez da personalidade, toda a rigidez do ego. Não sem propósito que o próprio Senhor Shiva, um dos nomes mais belos com os quais ele é designado, é justamente Diagambara. E Diagambara significa aquele que é vestido de céu. Por isso que Shiva é representado desprovido de roupas, né? Apenas envolvido com uma pele de tigre, né? E geralmente completamente nu, ou completamente nu,
E, e daí vem esse nome, Diagambara, vestido de céu, ou seja, ele não está vestido de nada que seja personal, de nada que seja egóico, ele não traz uma roupagem que possa encobrir o seu ser divino. O ser divino está completamente aparente, completamente manifesto. Não há vestimentas, não há roupas, não há sobreposição. Isso significa estar vestido de céu. Isso é ser Diagambara. E os seres que atingiram a condição espiritual plena, eles são Diagambaras. Eles estão vestidos apenas de céu. Não há mais ego, não há mais fixação de personalidade, não há mais máscaras, não há mais roupas. Eles estão nu e nos seguem a sua trilha cósmica, o seu destino estelar na condição de filhos e filhas do infinito. Gratidão, Shiva Shambho.